Campeonato Nacional de Velocidade, penúltima jornada, prova dupla no Minho, Braga, no circuito Vasco Sameiro, um circuito com 3.021 metros, já inaugurado em 1993, já com alguns anos e por isso esta jornada dupla envolta em alguma polémica, a ausência de alguns pilotos questionavam a segurança, ainda assim a Federação avaliou a prova, verificou a pista e aprovou esta penúltima jornada dupla em Braga. 14 e 15 de outubro, uma jornada que poderia ser decisiva para se apurarem já alguns campeões em algumas modalidades, tendo em conta que já havia até um título nacional atribuído. É o caso de Bernardo Vilar, já campeão nas motas clássicas. Por isso, esta jornada em Braga poderia ser decisiva. À chegada para esta penúltima ronda dupla, Tiago Magalhães à frente em Superbike, 40 pontos de diferença para Rui Regoto. Em pré-Moto 3, à frente estava Paulo Leite, 24 pontos de vantagem. Em Moto 4, Diogo Regadas defendia a liderança aqui em Braga com 21 pontos de vantagem. E depois, no troféu Século XX, Taça Luís Carreira, António Massimiliano liderava nas Superbike, na classe Open João Curva, José Teixeira nas Super Sport e Armindo Neves nas Sport. Quanto à Kawasaki Z-Cup, o troféu estava a ser liderado por Miguel Sousa. A Taça Luís Carreira iria ter 3 corridas em Braga, as mesmas irá ter também na última prova dupla no Estoril para acerto de calendário. A primeira corrida aconteceu no sábado, 2 agendadas para o dia seguinte, domingo, e na classe de Super Sport, Luís Teixeira venceu a primeira corrida, 11 voltas aos comandos da sua Yamaha, distância longa, mais de 46 segundos para João Vieira, que foi o segundo classificado. O terceiro foi André Capitão, ocupou o último lugar de pódio nas Super Sport, aos comandos da sua Honda, ficou a mais de 50 segundos de Luís Teixeira. Na classe Open, João Curva, à frente do campeonato, venceu também a primeira corrida. Atrás dele, a longa distância, a mais de uma volta, Jorge Afonso. O terceiro, ainda mais distante, João Leandro, em Yamaha, ficou a 2 voltas de João Curva, o vencedor na classe Open. Mais difícil foi a vitória de Tony Costa no troféu Século XX, na classe Superbike. Aos comandos da sua Ducati venceu a primeira corrida, mas por menos de 6 segundos de diferença do seu colega de equipa. Eduardo Cabreira foi segundo a quase 6 segundos de distância. O terceiro posto para João Ribeiro em Suzuki ficou a mais de 12 segundos. Refira-se que António Massimiliano, que liderava esta classe à chegada à Braga, ficou apenas na 5ª posição na primeira corrida, a mais de 30 segundos de diferença de Tony Costa. Na segunda corrida em Super Sport, o vencedor foi o mesmo, Luís Teixeira, ficou a 50 e quase 4 segundos de André Capitão. André Capitão tinha sido o terceiro, melhorou nesta segunda corrida, fez segundo lugar, inverteu as posições com João Vieira, que fechou os lugares de pódio. Na classe Open, tudo igual em relação à primeira corrida. O terceiro posto foi para João Leandro a 2 voltas, Jorge Afonso a 1 volta e João Curva bem mais rápido com 11 voltas à frente de todos os outros. Segunda vitória na segunda corrida para o piloto. Quanto à classe Superbike, na segunda corrida houve diferença no que toca ao terceiro lugar, já que Ricardo Almeida fez terceiro lugar a 8 segundos e 2 décimas do vencedor, que voltou a ser Tony Costa. O segundo lugar voltou a ser do companheiro de equipa de Tony Costa, Eduardo Cabreira. João Ribeiro, que tinha sido terceiro na primeira corrida, não foi além do 5º lugar, foi até superado por António Massimiliano, que também recuperou um lugar em relação à primeira corrida, ocupando o 4º lugar. Terceira corrida nesta jornada dupla em Braga, no circuito Vasco Sameiro, para o troféu Século XX, Taça Luís Carreira. Há mais 3 agendadas para o Estoril para o acerto de calendário. Em Super Sport, Luís Teixeira voltou a vencer, 3 corridas, 3 vitórias e voltámos a ter uma intensa luta pelos restantes lugares de pódio. André Capitão e João Vieira protagonizaram um duelo muito interessante aqui em Braga. Eles que cortaram quase em execo a meta na segunda corrida, ficaram agora separados por 1 segundo e algumas décimas. Levou a melhor na terceira corrida João Vieira, ficou a 43 segundos. André Capitão a 45 segundos e 4 décimas de Luís Teixeira, que foi o grande vitorioso nesta classe aqui em Braga. Mais feliz é difícil, tive corridas emocionantes, para mim foram bastante disputadas até ao final. E isso deixa-me super satisfeito pelos resultados e espero voltar a Braga. É um circuito que cada vez gosto mais e pronto, agora venho ao Estoril para acabar a época, espero bem que em grande. Mais do mesmo na classe Open, mais uma vitória para João Curva e uma vez mais de forma folgada. Segundo lugar, Jorge Afonso, terceiro posto para João Leandro.
Com esta tripla vitória no circuito Vasco Sameiro, João Curva garantiu já antes da última jornada dupla o título no troféu século XX classe de Open. Estou muito feliz. Aqui uma vitória em Braga é um circuito dificílimo, portanto os pilotos aqui do Norte conhecem de cor e salteado este circuito e para mim tem um grande significado vencer e como venci esta corrida. A alteração no pódio houve na classe Superbike, uma das mais intensas corridas neste fim de semana aqui no circuito Vasco Sameiro. Tony Costa tinha ganho ambas as provas, veio apenas a ficar em segundo lugar. João Ribeiro foi segundo, depois quinto, fez uma fantástica terceira corrida, conseguiu chegar à frente de Tony Costa por menos de 1 segundo e houve também luta muito intensa para o último lugar de pódio. Eduardo Cabreira e João Trancoso lutaram por um lugar no pódio ainda, 6 décimas de segundo foi o tempo que os separou, levou a melhor João Trancoso, foi terceiro na terceira corrida. Fim de semana, meteorologia completamente instável, a decisão de pneus sempre na última hora, mas valeu tudo a pena, porque de facto este último lugar teve um sabor super especial. Em simultâneo com o troféu século XX Taça Luís Carreira, aconteceu também a Kawasaki Z-Cup, 3 corridas, 3 protagonistas diferentes. Venceu a primeira corrida Miguel Sousa, Joaquim Boavida venceu a segunda e Paulo Vicente venceu a terceira corrida. Venci a primeira prova deste fim de semana e fizemos 3. Realmente é uma prova muito engraçada, com motas quase sérias e muito divertida. Correu tudo muito bem, eu arranquei muito bem também e geri bem a corrida até ao fim e venci. Quanto ao Campeonato Júnior, também 2 corridas aqui em Braga. Em simultâneo com o Pré-Moto 3 e Moto 4, também o troféu Norte-Sul. Na primeira corrida, o vencedor foi Angel Autorello, aos comandos da sua Honda. Ficou bem distante dos segundo e terceiro classificados, respectivamente Filipe Silva e Alexandre Mateiro. Na classe Moto 4, à partida para esta jornada dupla em Braga, Diogo Regadas defendia os 21 pontos de vantagem sobre Nuno Ribeiro e foi mesmo o Diogo Regadas o vencedor da primeira corrida, com mais de 28 segundos de distância para Nuno Ribeiro, que viria a ser segundo. Lá mais atrás, terceiro lugar de pódio para Marco Mateiro, a uma volta de distância. Diogo Regadas cimentava assim a possibilidade de se sagrar já aqui em Braga, campeão em Moto 4. Em pré-Moto 3, Paulo Leite tinha 24 pontos de vantagem sobre João Marinho no arranque para a primeira corrida e não conseguiu vencer, foi David Ferreira o vencedor, mas uma luta muito interessante, mais um despique que deu gosto ver neste fim de semana em Braga. Paulo Leite ficou a menos de 1 segundo de distância de David Ferreira, que foi o vencedor. João Marinho ficou na terceira posição, a mais de 24 segundos. Na corrida de sábado, em relação ao campeonato do Troféu Norte-Sul, foi uma corrida suave, sem ninguém me pressionar, onde consegui chegar à vitória. Quanto à segunda corrida do dia no Troféu Norte-Sul, não houve alteração no pódio. Alexandre Mateiro foi terceiro classificado, segundo lugar para Filipe Silva, com muito tempo de distância, a mais de uma volta de distância de Angel Autorello, que bisou aqui em Braga, venceu, quanto ao Troféu Norte-Sul, ambas as corridas. Estaba así dudoso, no sabíamos si salir con seco o mojado. Decidimos seco, la pista estaba bastante bien y conseguimos también la victoria. Na classe Moto 4, Diogo Regadas fez o pleno aqui em Braga, voltou a vencer e ficou com uma distância bem grande em relação aos segundo e terceiro classificados, respectivamente Patrick Costa e Marco Mateiro. Diogo Regadas, que com esta dupla vitória em Braga, se sagrou já campeão nacional em Moto 4 2016. Na corrida de sábado, a minha equipa estava indecisa em qual dos pneus ia usar, por causa do clima, mas durante a corrida tive uma prova disputada com o Luís Pinto, portanto o Troféu Norte-Sul. Acabei por passar na última volta e ganhei a primeira corrida. Na corrida de domingo fiz uma corrida muito fácil, sozinho, cumpri o objetivo da minha equipa, que era ser campeão nacional. Fomos campeões nacionais 2016 de Moto 4. E se Diogo Regadas teve vitória dupla em Moto 4, o mesmo aconteceu em pré-Moto 3, com David Ferreira a bisar aqui no circuito Vasco Sameiro. Houve mais luta na primeira corrida do que na segunda, já que Paulo Leite ficou a quase 8 segundos de distância do primeiro, David Ferreira,
Atrás dele, a 20 segundos do primeiro classificado, João Marinho, que fechou os lugares de pódio. Ainda assim, com estes 2 segundos lugares, Paulo Leite é já campeão nacional também em pré-Moto 3. Este fim de semana correu bem, apesar de os treinos ter corrido um bocadinho mal. Não consegui fazer tempos, tive uma queda nos treinos cronometrados, arranquei em quarto. Pronto, a corrida foi bom, foi disputada nas primeiras voltas com o David. O principal objetivo era tentar ser campeão e o adversário mais próximo era o João Marinho, que tinha que ficar atrás de mim nas 2 provas que era para eu conseguir sagrar-me campeão aqui em Braga. Mais um título para a família Leite, em qual eu agradeço muito, e o objetivo, se conseguimos arranjar patrocinadores, tentar subir de classe para 600. Na classe Super Stock 600 havia um campeão europeu em pista. Falamos de Ivo Lopes, que à chegada para esta penúltima jornada dupla em Braga tinha 48 pontos de vantagem sobre Alex Costa, que esteve ausente por motivos de doença, foi representado pelo seu pai. As Super Stock correm como sempre com a classe rainha, as Superbike, previstas 22 voltas. No entanto, devido às más condições climatéricas, a prova foi interrompida ao passar da 12ª volta e aí Ivo Lopes comandava as operações na sua classe e por isso, já aqui em Braga, se sagrou campeão nacional em Super Stock 600 depois do título de campeão europeu na mesma cilindrada. Ausências notadas no campeonato de Superbike aqui em Braga, de novo a polémica e as questões de segurança do circuito, que no entanto viria a ter aprovação da Federação de Motociclismo de Portugal. Rui Marto não esteve presente, disse-o em comunicado, o mesmo acontecendo com Tiago Magalhães, piloto que tinha em Braga a vantagem de 40 pontos sobre Rui Regoto e por isso ainda tinha margem de manobra para não estar presente aqui no circuito Vasco Sameiro. Em Superbike, o 5º posto foi para Manuel Carlos Pereira, piloto que viria a sofrer a queda que pressionaria a decisão de encerramento antecipado da corrida à passagem da 12ª volta. Não se completaram as 22 previstas na classe Superbike e Superstock. Carlos Pereira estava na 5ª posição nessa altura, aos comandos da sua Suzuki. À frente dele, Pedro Monteiro viria a ser 4º classificado, a 1 minuto e 14 segundos de diferença de Rui Regoto, que teve como principal rival o piloto Ivo Lopes de Superstock 600, já que Rui Regoto ganhou com mais de 12 segundos de diferença em relação ao segundo, que foi Romeu Leite, atrás dele Mário Alves, piloto que ocupou o último lugar de pódio aqui em Braga, e a tirar partido da ausência de Tiago Magalhães. À passagem da 12ª volta, Rui Regoto estava à frente e garantiu o primeiro lugar nesta penúltima jornada e assim encurtou distância no que toca à pontuação diferencial entre ele e Tiago Magalhães, que apesar de tudo continuava a ser líder do campeonato. Voltar a entrar na luta pelo campeonato, obviamente que é uma mais-valia. Não é o mais importante, dos nossos objetivos, da nossa equipa, mas sem dúvida alguma que estamos felizes por isso mesmo.